Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Agora estudaremos o segundo item do terceiro capítulo, diferentes categorias de mundos habitados. Dentro desse item nós temos apenas 3 parágrafos. Esses 3 parágrafos vão falar a respeito desses mundos habitados, das moradas, portanto, físicas do universo, da casa do Pai, que já foi apresentada no item anterior, e nos trará uma ideia muito importante. No nosso item anterior, nós vimos que existem 2 tipos de moradas: as moradas materiais, físicas ou corpóreas, se assim o quisermos, e as moradas que o espírito cria em seu interior e nas quais ele vive, principalmente quando está desencarnado, quando está na erraticidade. Se pensarmos numa ideia de continuidade, qual é a relação desse texto, do segundo item do terceiro capítulo, com o primeiro item? Lá, essas moradas foram apresentadas de forma rápida, de forma superficial, digamos assim. Aqui nesse segundo item, essa ideia será melhor tratada, pois agora nós veremos a finalidade das muitas moradas que existem na casa do Pai. Por que existem assim tantas moradas? E a relação entre elas, a relação entre a morada interior do espírito e o seu mundo exterior. Aqui a ideia de continuidade. Então, no primeiro item, uma apresentação dessas 2 moradas, as moradas internas e externas, e aqui, nesse segundo item, por que existem diferentes mundos e qual é a relação desses mundos com seus habitantes em relação às suas moradas internas. Então, vamos ao primeiro parágrafo, que traz já, na sua abertura, a informação de que os espíritos nos ensinam que muito diferentes são as condições dos mundos e que essas condições são relativas ao grau de adiantamento de seus habitantes. Essa informação já existia anteriormente, agora ela será um pouco melhor explicada. Como acontece essa explicação? Ainda nesse primeiro parágrafo, o nosso planeta Terra é tomado como ponto de critério, ou seja, as outras moradas todas serão comparadas ao nosso planeta Terra. Então, dirá que, se nós pensarmos no planeta Terra, existirão em relação a ele mundos inferiores e mundos superiores. Como se caracterizam, segundo esse primeiro parágrafo, os mundos inferiores? Bom, eles são de existência unicamente material, neles reinam as paixões e é quase nula a vida moral. São essas 3 características dos mundos inferiores à Terra. Na sequência, o parágrafo diz que na medida do progresso, a influência da matéria diminui sobre os espíritos, nós vamos tendo cada vez menos influência da matéria, sendo que nos mundos mais adiantados temos uma vida toda espiritual. Então, nos mundos superiores à Terra, a vida vai sendo cada vez menos material até chegar a um ponto em que ela é toda espiritual em mundos mais avançados. Aqui nesse primeiro parágrafo, portanto, estabelece-se a relação do habitante com o mundo em que vive, tendo como critério seu grau de progresso intelectual e moral. Então, quanto mais elevado é o espírito, mundos menos materiais e mais felizes ele habita. Veremos essa ideia ainda na sequência desse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para o segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo trará uma escala dos mundos para que nós possamos observar. Vejamos que, em primeiro lugar, aparecem os mundos intermédios. Como são caracterizados esses mundos? Pela mistura do bem com o mal, predominando um ou outro de acordo com o grau de adiantamento de seus habitantes. Logo na sequência, nós vemos a informação de Allan Kardec de que não há uma classificação absoluta. Essa classificação que é dada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é apenas para que nós tenhamos uma ideia geral de como existem
diferentes estados de espíritos, diferentes graus de evolução dos espíritos, e como um planeta pode abrigar espíritos que, embora não estejam exatamente no mesmo grau de evolução, estão muito próximos uns dos outros, alguns um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais retardados em relação ao seu adiantamento, ao seu progresso, intelecto, moral. Mas, quando essa diferença é muito pequena, e quando eles se unem tanto em proximidade de graus de virtudes quanto de vícios e imperfeições, eles estão no mesmo planeta. Portanto, não há uma classificação absoluta, só para que nós possamos entender que, tomando-se em geral esses matizes, essas características mais salientes, é possível classificar os mundos da seguinte forma, que está aqui também nesse segundo parágrafo. Mundos primitivos, caracterizados pelas primeiras encarnações da alma humana. Depois desses, os mundos de provas e expiações, nos quais existem o domínio do mal. Depois desses ainda, os mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar. Mas, nesses mundos de regeneração, elas descansam, aurindo novas forças, novas energias para a continuidade de suas lutas redentoras rumo à perfeição. Depois desses, os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, já existe muito mais o bem do que o mal, e acima desses ainda, os mundos celestes, onde reina o bem, sendo esses mundos celestes ou divinos casas de espíritos já completamente depurados. E a última informação desse segundo parágrafo é que o nosso planeta, a Terra, é um planeta de provas e expiações. Diante dessas 5 nomenclaturas, 5 classificações diferentes de mundos, a Terra aparece como um planeta que só ultrapassou ainda, por enquanto, os planetas primitivos. Temos informações pela doutrina espírita de que estamos entrando na era do mundo de regeneração. Estamos avançando, estamos progredindo. Portanto, esse segundo parágrafo nos dá uma classificação geral dos mundos, apesar de não se tratar de uma classificação ali fechadinha, absoluta, como nos diz Allan Kardec. O terceiro e último parágrafo diz que os espíritos que encarnam em um mundo não estão presos a ele indefinidamente e nem cumprirão nele todas as etapas de seu progresso. Por exemplo, se um espírito está encarnado aqui na Terra e tem grande avanço aqui, sendo que as experiências aqui do planeta Terra nada mais trarão para o seu progresso, para o seu avanço, ele deixa o planeta Terra e vai viver em um mundo que esteja um pouquinho acima da Terra, para que ele possa então continuar o seu progresso. Assim acontece com a grande maioria de nós. Vamos passando, vivendo de mundos em mundos, de acordo com o nosso grau de avanço. Acontece que, enquanto não tivermos aprendido tudo o que essa escola terrena pode nos oferecer, obviamente não passamos para outro mundo. Assim, passamos para mundo adiantados apenas quando estamos prontos para isso, quando concluímos aqui a nossa etapa, exatamente como quando somos crianças, jovens, adolescentes e vamos às escolas até termos ali adquiridos conhecimentos suficientes para entrarmos então em uma faculdade, em uma universidade. Acontece o mesmo em relação ao progresso do espírito. Esse último parágrafo termina dizendo que é uma recompensa chegar a um mundo mais elevado. O espírito se sente extremamente feliz quando isso acontece, quando ele percebe que venceu o mundo no qual habitava e que agora pode ter novas experiências. Por outro lado, diz também que é um castigo permanecer em um mundo desgraçado. É claro, é um sentimento que o espírito tem diante da prova na qual ele falhou e precisar recomeçar exatamente a mesma lição que precisa ser aprendida até que seja de fato aprendida, até que ele passe nessas provas, até que ele cumpra as suas missões e que tenha então condições suficientes para passar a novas situações, a novas experiências. Portanto, encerrando este item, as diferentes moradas estão diretamente relacionadas
aos diferentes graus de progresso. Por isso elas existem. Porque existem tantas moradas na casa do Pai, as moradas físicas são correspondentes ao grau de progresso das moradas espirituais, das moradas internas de seus habitantes. É necessário, portanto, que nós aprendamos tudo o que é possível para nós aqui na Terra, para que possamos seguir adiante em outros mundos, conhecendo todos os aspectos da casa do Pai. Somos cidadãos não apenas do planeta Terra. Quando Deus nos criou, Ele nos deu o passaporte de cidadãos do universo, da sua casa. Para nós, o que nós precisamos conquistar? Os aprendizados necessários para que possamos conhecer a fundo toda essa beleza da criação, como viajantes do universo, viajantes da casa do Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, essa é o principal ponto deste segundo item do terceiro capítulo que nós estudamos hoje. Deixamos, como sempre, o nosso fraterno abraço, o convite para o nosso próximo estudo e os nossos votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.